Amém. Vamos ter irmãos, vai que vai com o coração. Senhor Deus, Pai, abençoa a tua igreja nesta noite que está nos aqui ouvindo, Pai. E nesta noite queremos, Senhor, dar início ao teu trabalho. Vamos frente, tu abençoa os que estão presentes, Deus, e os que ainda não têm chegado. Senhor, abençoa a tua igreja. Continua, Pai, abençoando, guardando, Deus. Amado Salvador, estenda as tuas mãos e continua, Pai, com as tuas mãos estendidas, abençoando e guardando e nos dando saúde, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmão José, né? Louvar o Senhor. Glória a Deus. Pessoal, os irmãos com a paz do Senhor, graças a Deus que estamos mais um dia na casa do Senhor. Confesso para os irmãos que está sendo difícil para mim essa viagem, nem viajei, eu não estou da meus irmãos. O porquê? É um pequeno grupo que abraçou a minha e a minha família quando nós chegamos aqui. Isso é muito gratificante para a gente, né? Nós fomos abraçados pelos irmãos, né? A gente gosta quando a gente é bem tratado, né? Mas, enfim, peço aos irmãos que orem para que breve eu volte. 515 graus cristãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, vamos louvar o Senhor com bastante alegria. Aleluia. E aos internautas também que estão nos acompanhando através do trabalho do nosso irmão Alex Serafim. Sejam bem-vindos e que Deus os abençoe. 515 graus. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será minha sorte a dor a cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre
fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém, irmãos? Se Cristo mandar você ir, pode ter certeza, Ele está contigo. Não há o que teremos, não precisamos temer a nada. Se Cristo conosco ir, se Cristo comigo for, eu jamais serei um derrotado, serei um vencedor. 519 da questão, 509. Quando o Jordão passarmos unidos, e entrarmos no céu, veremos lá, como areia na praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será, tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo e verá. Sim, tantos como areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo. Oh, que gloriosa vista será, tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo e verá. Sim, tantos como areia na praia, lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será, tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo e verá. Sim, tantos como areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adoramos. Oh, que gloriosa vista será, tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo e verá. Sim, tantos como areia da praia. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Feliz aquele que cruzar o Jordão um dia, né? 151, irmãos. 151 da água cristã. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica perto de mim, meu coração
aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de cor. Fala-me cada dia, sempre entendo o tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, queiram consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre entendo o tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa lei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Amém? Quem que não quer ouvir a voz do Senhor, né? Agradeço por te dar em nome de Jesus e que Deus possa abençoar ricamente a vida dos irmãos. Peço aos irmãos que orem por mim, né? Quem sabe é meu último culto, se Jesus não voltar, né? Porque eu volto para, se Jesus não voltar, breve, no tempo de Deus, estarei de volta. Vou sentir saudade dos irmãos, mas se voltar, minha oração pelos irmãos lá, e eu tenho certeza que os irmãos estarão orando por mim aqui, amém? Amém. Deus abençoe os irmãos, agradeço por te dar em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós já temos louvado ao Senhor com 3 hinos. Quero convidar os irmãos para ficar de pé e abra a sua Bíblia comigo. 3 hinos nesta noite para a nossa meditação. Capítulo 5 de João. Capítulo 5 de João. Amém, irmãos? Amém. Capítulo 5 de João diz: E depois disso houve uma festa entre os judeus. E
Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesdas, ao qual tinha 5 apêndices. E neste jazia grande multidão de enfermos, cego, manco, secado, esperando o movimento das águas. Quando o anjo descia em certo tempo ao tanque, movia a água, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado e havia muito tempo, disse: querem ficar sã? E o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água se agite, me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém? Coisa boa, né? Quantos precisam de orar? Vamos orarmos, pedindo a Deus que nos ajude, que abençoe a sua vida que está presente e o mais que não puder, certo? Oramos, maravilhoso Deus, amado Salvador, te agradecemos por estamos aqui, na tua casa, juntos reunidos para te agradecer. A que estamos agradecidos. Toma, Deus, o primeiro lugar nesta reunião e continua abençoando, meu Pai, a toda a tua igreja, os que estão enfermos, Sara, e continua abençoando a todos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor, Pai. Glória seja dada no nome de Jesus. Cento e 127. O Senhor da ceia está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-lhe com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegra, tenda o teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera assim o mas o fogo santo o queimando, toma o para seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegra, tenda o teu mandar. Muitos são os que vão esperando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhe anunciando,
que Jesus nos leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra, atenda o teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos os servos desfrutar, e Jesus nos saudará, bendito. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra, atenda o teu mandar. Graças a Deus, estamos mais uma vez juntos para adorarmos a Deus, né? E vamos continuarmos, aleluia, adorando a Deus, dando a Deus o melhor, né? E diga do nosso irmão, né? Ah, isso aí, né? A igreja está feliz, diga amém. Amém. E Daniel também está alegre. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Meus amados, os crentes estão tirando um feriado. Mas nós estamos aqui, né? Amém. Dando glória a Jesus, dizendo que Jesus é bom. Glória. Sempre digo, compre o passaporte e viva com ele em dia. Para viajar. Quem tiver com passaporte em dia, viaja. Quem tiver filho por aí. Mas, digo para a igreja, olhe para Jesus. Amém. Jesus é a solução. Amém, irmão? Socorro, diz a Bíblia Sagrada, bem presente na hora. Glória a Jesus. Vamos ser se convidar para dar uma palavra. Amém. Aleluia, Deus. Vamos ouvir nosso nome para dar uma palavra. Amém. Salve a igreja, papai do Senhor. Amém. Mais uma tiro de alegria nós estar hoje aqui para nós falar no nome de Jesus Cristo. E quero que a igreja me ajude a cantar esse hino. Ele é de honra e de toda glória. O doce nome de Jesus, que pérola de cantar, sua alma cheia proclamar, o nome bom de Jesus. Jesus, meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Adoro o nome de Jesus, jamais me falta seu amor, e põe a parte a minha dor. O nome bom de Jesus, Jesus, meu doce Rei, Jesus.
no nome de Jesus. A grande paz também dá, o nome de Jesus. Jesus, meu Senhor, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome, no doce nome de Jesus, a minha alma salva está, e nele tu te salvarás, no nome bom de Jesus, Jesus, céu dos reis, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome. É muito doce esse nome. Glória a Deus. Eu adoro esse nome. Quero dizer para a igreja do Senhor que sempre Deus recebe o louvor de cada um que canta para Ele. Sempre Ele recebe. Até disse que eu ia pregar a palavra, mas eu vou ler bem um versículo aqui, da palavra que fala sobre o arrependimento de Davi. Davi, o arrependimento do pecado dirigido-se a Deus para obter perdão de salvação. Então, quando o povo Davi ficou contra o Senhor, teve um arrependimento grande. A única coisa que Davi fez foi se arrepender do pecado. E no primeiro versículo ele disse: Senhor, não me arrependa de uma ira, e nem me castigue no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Eu acho que o arrependimento de Davi, ele conclui a gente se arrepender do pecado. As coisas vêm reviradas do mundo afora aí, e se o homem não se arrepender do que fez e do que está fazendo, vai ser muito difícil de se encontrar com Deus. Então Davi, ele fez coisas que não agradou a Deus, mas ele, quando teve o ato de arrependimento, Deus tomou providência. E Deus está para tomar providência de nós em qualquer tipo de arrependimento que nós tivermos. Eu acredito e creio que o homem, se não se arrepender do que fez, do que está fazendo, e aproximado a fazer, pode perder a salvação. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ver o irmão José. Terça-feira está partindo para São Paulo, né? O irmão José, a palavra, esse sentido, né? Generoso, tá certo? Que Deus continue abençoando. Só os irmãos, mais uma vez, com a paz do Senhor. Como o pastor falou, né? Nosso passaporte tem que estar sempre em dia, né? Porque se não tiver em dia, você não vai partir. Partir você vai, mas não para onde você pretende partir. Para as mansões celestiais, é um lugar de
dos santos. Amém? Aleluia! O meio, eu vou estar lendo aqui Salmo 33, versículo do 1 ao 4, que tem por título o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Amém? Então, irmãos, nós devemos louvar ao Senhor com alegria. Como está dizendo aqui no Salmo 33, nós devemos louvar ao Senhor com bastante alegria. Nós estamos diante de 4 paredes onde ninguém nos impede de dar um glória, dar um aleluia. Nada disso nos impede. O amor de Deus é conosco. Deus se faz presente nesse lugar. Deus se faz presente, irmãos, nesse lugar. Deus é invisível, mas porém é real. Ele está do meu lado, está do teu lado. Ele está cuidando de mim, está cuidando de você, está cuidando da tua casa nesse momento. Está cuidando da tua casa, está cuidando dos teus filhos, sua esposa, seu esposo. Eu tenho certeza que Ele está cuidando de nós aqui e também está cuidando dos nossos lares, assim como eu creio também que Ele está operando a vida da minha esposa ali em São Paulo, né? Ela fez um propósito lá de 21 dias de oração no monte. Tem dia que ela chega 4 horas da manhã em casa com os irmãos. Mas, enfim, né? Cada um louva a Deus da forma que deve achar. Deus deu livre-arbítrio, né? Para você servir a Deus conforme você queira. Só que depois a conta vem, né? Se servimos a Deus inadequadamente, pode ter certeza que a conta virá. Mais cedo ou mais tarde, a conta vem para aqueles que levarem a obra de Deus relaxadamente. É preferível nós aqui num pequeno número, mas ninguém consegue me provar o contrário, porque cada um que está aqui nesta noite tem um só propósito: servir a Deus de coração. Eu não me preocupo, irmãos, eu tenho a minha forma de dizer que eu não me preocupo com igreja lotada, com igreja com bastante gente, irmãos saltando, pulando. Eu não me preocupo com nada disso, eu me preocupo com a palavra de Deus. E aqui na Assembleia de Deus, a hora que o pastor me deu a oportunidade para cantar os 3 louvores iniciais, eu disse, né, que eu amo os irmãos em Cristo, porque aqui me abraçaram, aqui eu fui aceito com respeito, me respeitaram e me respeitam até hoje, assim como eu respeito também os irmãos. Eu aprendi assim, amar os irmãos em Cristo Jesus, porque eu tenho certeza que os irmãos também me amam em Cristo Jesus. Então aqui sim é a verdadeira porta estreita. Eu não me preocupo com porta larga. Não me preocupo onde tem 5 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos, ou tiver 50, 100, eu não me preocupo com ele. Deus não quer quantidade, irmãos, Deus quer qualidade. E aqui tanto os presbíteros quanto o pastor, os cooperadores, irmão Vital, Poder, irmão Alex, irmão Gilberto, os cooperadores, né? Presbítero Daniel. Eu creio assim que os irmãos levam a obra adequadamente, sem relaxo. E essa é a porta estreita ao qual o crente vai passar. Lá no céu não. No meu pensamento, no céu não existirá porta larga. Vai ter que passar um a um, prestar
conta com Cristo ali, todos nós, Aleluia. tanto nós quanto o ímpio, vai ter que passar no tribunal de Cristo e prestar conta. Aí chamará um por um. O que você tem? Tem nada. Fica à esquerda, fica à direita. Até que chega aquela palavra não gloriosa, né? Aquela palavra que dolorosa, né? Digamos assim. Afastai-vos de malditos que eu não vos conheço. Aqueles que vão dizer ali: ah, Senhor, mas eu ganhei vidas para o Senhor. Senhor, eu ganhei almas para o Senhor. Eu fiz o bem. Eu dava esmola, eu ajudava os outros, eu fazia boas obras, eu pregava em praça pública, eu pregava em presídio, hospital, cadeia, e muitas almas eu ganhei para o Senhor. Ali, se você não tiver adequadamente no dia, irmãos, você não vai passar pela porta estreita, não. Então, por isso que, como o pastor falou, a palavra muito importante, né, que o passaporte nosso tem que estar sempre carimbado, sempre em dia, para o dia da nossa viagem. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Irmão justo, eu não creio que assim a gente chega a ser justo, né? Senão nós não estaríamos aqui na terra, né? Mas no meu entender, nós louvamos ao Senhor de coração. Nós nos esforçamos assim, irmãos, nós nos esforçamos para fazer a vontade de Deus. Não que nós estamos aqui, não é porque nós somos bonzinhos, nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Então, os irmãos, mantenham o seu passaporte em dia, para aquele dia glorioso, os irmãos receber a sua coroa. Versículo 2: louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Nós devemos louvar ao Senhor com a nossa harpa. Nossa harpa é tão simplesinha, né? Mas nós louvamos ao Senhor de coração. O que importa é que nós louvamos ao Senhor, igual o irmão Vital acabou de louvar ao Senhor aqui. Deus aceita, Deus recebe, irmãos, o nosso louvor. Deus recebe a nossa oração. Deus recebe a nossa adoração. Por quê? Porque Deus conhece e sonda o coração de cada um. Ele está sempre seguro de tuas mãos. Muitas vezes a gente pensa que está sozinho. Que não é particularmente eu falando, não é o meu caso. Eu nunca penso que estou sozinho, porque eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus está do meu lado. E creio que o pensamento dos irmãos é o mesmo. Os irmãos devem pensar: eu nunca estou sozinho. Deus está comigo. Não importa se você está sozinho, se você está com sua esposa, se você está com seu esposo em casa. Deus é com vocês, Deus está com vocês. Versículo 3: cantai-lhe um cântico novo, local bem e com júbilo. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer tudo com ordem e decência, né? O presbítero Daniel estava pregando na escola dominical aqui, né? E ele disse uma coisa muito importante: nós devemos ser submissos, nós devemos obedecer ordens. Eu falo assim por mim, por exemplo, eu obedeço a Deus, mas também tem meu pastor que eu tenho que obedecer as ordens dele, eu tenho que obedecer a doutrina da igreja. E graças a Deus, eu disse ontem, né, que eu disse na quinta-feira, que através do culto de doutrina, graças a Deus eu abandonei as bermudas, né? Não estou condenando ninguém que usa, eu estou falando por mim. Por quê? Porque no céu não vai entrar meia calça, você vai entrar com vestes completas, você não vai entrar com meia calça. Igual o pastor fala que meia calça, né? A bermuda, o pastor fala que
que é metade da calça. Então, graças a Deus, Deus me abençoou e através desse ministério eu consegui abandonar as bermudas. Porque Deus é maravilhoso e Ele está conosco. Versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Então, irmãos, a obra do Senhor é reta, a palavra do Senhor é reta e nós devemos ser fiel a Deus em tudo que fizermos. Nós devemos ser fiel a Deus em tudo que diz respeito à palavra de Deus. Não devemos sair fora da palavra de Deus. Por isso que muitas igrejas estão lotadas por aí, porque não tem doutrina, o crente faz o que quer, o crente anda de shortinho e regata por aí, o pastor está nem aí. Então por isso que as igrejas estão lotadas. Mas Deus, eu volto a repetir, Deus quer qualidade, não quantidade. Não adianta nada a pessoa sair por aí de regata, mostrando as tatuagens, igual eu conheço irmã lá em São Paulo, conheço irmã que eu não sei se é racismo, o que é, ela vai com camiseta e ela faz questão de mostrar as tatuagens. Eu vejo meu irmão frequenta lá, que meu irmão congrega, ela faz questão de camiseta de mostrar as tatuagens. E ela não cumprimenta gente de cor, não. Não estou dizendo que ela é racista. Meu próprio irmão falou que ela nunca cumprimentou ele. Então, o problema dela com Deus, né? Eu não tenho nada com isso. Então, irmãos, vamos ser fiéis a Deus, né? Os irmãos desculpem essas poucas palavras abençoadas. Oh, amado E Deus. que a gente eu não sou nenhum grau de um professor da palavra de Deus, né? Pastor Zé Maria, presbítero Daniel, Alex, e assim sucessivamente os demais irmãos. Mas eu falo que Jesus salva, que Jesus é comigo, Jesus é contigo, Jesus é na nossa casa, e eu tenho certeza que Ele estará do meu lado no dia 27, terça-feira, quando eu estiver viajando, eu tenho certeza que Ele vai estar do meu lado. Amém? Deus abençoe os irmãos e eu vou sentir muita saudade dos irmãos, mas eu vou acompanhar o trabalho de nosso irmão Alex Serafim através do YouTube, né? Eu vou acompanhar os cultos lá de São Paulo. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos, eu agradeço por ter mais uma vez em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Mandora, canta um hino para Jesus. Vamos adorar a Deus. Vamos louvar a Deus. Cantar ao Senhor um canto de novo, agradecendo a Ele por esta oportunidade. É bom e gostoso louvar a Deus. Glória a Deus. Gostaram, irmãos, na paz do Senhor? Amém. Eu vou cantar o hino 400 e peço ao irmão que me porque meu contato está aqui. Glória a Deus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus doce harmonia, em Jesus eu tenho a paz de Deus, em Jesus a rocha da palavra. Em Jesus, o homem
Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, a bênção infinita. Em Jesus, que alma alegria. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não tem mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, o barco morre. Em Jesus, eu sempre me venci. Aleluia, glória a Deus, Senhor, por tudo que me fortalece. E agradeço esta rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos orar que o Senhor vai dar uma palavra. Glória a Deus. E assim nós vamos adorando a Deus. Ele é bom. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, saúde com a paz do Senhor Amém. Jesus. Eu dizer aos amados irmãos que estou feliz por estar na casa de Deus. É o melhor lugar, né? Lugar onde nós adoramos a Deus, lugar onde nós, aleluia, louvado seja Deus, cultuamos o nosso Deus de uma maneira especial, né? E uma alegria grande estar aqui nesta noite, reunindo com os irmãos, né? O apóstolo Paulo nos falou que quando nos reunimos, sempre tem algo a apresentar ao nosso Deus. E é bom quando o Senhor está na reunião. É bom quando o Senhor está presente em nossas vidas. E é bom, aleluia, louvado seja Deus, quando deixamos o Senhor dirigir o nosso caminho. Que possamos nesta noite ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E não é diferente nesta noite. Não é diferente, aleluia, louvado seja Deus, porque adoramos um Deus vivo. Adoramos um Deus, aleluia, que deu a sua própria vida. A Bíblia diz que Jesus deu a sua própria vida por mim e por você. Veja o tamanho do amor de Jesus para conosco. Veja como é especial estarmos na presença de Deus. Você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, seja agraciado pela palavra de Deus. Aqui, aleluia, louvado seja Deus, homens e mulheres direcionados pelo Espírito Santo. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo de Deus, que dá um fortalecimento espiritual, que dá um crescimento espiritual para cada um de nós enfrentarmos a barreira que está aí fora, enfrentarmos este mundo aí corrompido, que a Bíblia diz que jaz no maligno. Eu quero deixar para os amados irmãos nesta noite Isaías capítulo de número 59, apenas 2 versículos de Isaías, aleluia, louvado seja Deus, 59, que nos diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades faz divisões entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no presente. Aquele mesmo Deus, aleluia, louvado seja Deus, que livrou aquele povo ali, aleluia, do Egito, é o mesmo Deus que ainda trabalha em prol de salvar almas, de salvar vidas. Aleluia. E quando eu olho para Deus, quando eu olho, aleluia, louvado seja Deus, para o projeto de Deus para com a humanidade,
cumprida. Aleluia, louvado seja Deus através de Jesus Cristo. Eu vejo, aleluia, que Deus quer ter um tratado especial com cada um de nós. Eu vejo que Deus, Ele quer falar abertamente, aleluia, louvado seja Deus através do Evangelho. E quando Ele menciona, aleluia, louvado seja Deus, quando Isaías menciona, aleluia, que a mão do Senhor não está encolhida, Ele mostra, aleluia, louvado seja Deus, que Deus, Ele está sempre com a mão, aleluia, louvado seja Deus, sobre a igreja. Deus, Ele está sempre com a mão, aleluia, aberta, aleluia, para aqueles que querem vir a Ele. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que nós temos uma luta travada, e não é uma luta da carne, mas sim uma luta espiritual. Nós temos um adversário que luta tentando roubar a nossa paz e muitas das vezes tentar tirar nós da presença de Deus. E quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para o Evangelho, eu vejo um esfriamento espiritual. Eu vejo, aleluia, que nos últimos tempos, cada vez mais a profecia vai se cumprindo. Aleluia, louvado seja Deus, porque muitos têm perdido o desejo de adorar a Deus. Muitos têm perdido o desejo, aleluia, louvado seja Deus, de buscar a face do Senhor. E quando eu olho para essa mão protetora do nosso Deus, eu vejo que o Senhor, aleluia, quer fazer milagre na tua vida. Eu vejo que o Senhor quer fazer milagre na tua casa. Eu vejo que o Senhor, Ele quer fazer milagre no teu casamento. Eu vejo que o Senhor, Ele quer restaurar vidas através do Evangelho de Deus, através do Evangelho de Cristo, através da palavra. Mas quando eu olho para o texto, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo, aleluia, um algo que veio, aleluia, para cada um de nós. Algo, aleluia, louvado seja Deus, que nos diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E abertamente eu digo a cada um de vocês que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, aleluia, que muitas das vezes estamos também no Instagram ao vivo, aleluia, muitas das vezes simultaneamente nos dois canais, aleluia, louvado seja Deus. Deus tem um projeto especial de salvação. Deus tem um projeto especial de restauração. Deus tem um projeto especial de libertação. Deus tem um projeto especial de tirar você da nação do pecado. Deus tem um projeto especial de tirar você do mundo das drogas. Deus tem um projeto especial através, aleluia, louvado seja Deus, da sua mão protetora. Aleluia, louvado seja Deus, nem o seu ouvido é gravado para que não possa ouvir. Ou seja, o que você falar a Deus, o que você pedir a Deus nesta noite. Tem um Deus, aleluia, louvado seja Deus, que contempla, aleluia, o que você vai dar a Ele nesta noite. O Senhor quer, aleluia, louvado seja Deus, que nesta noite você abra o seu coração. O Senhor quer, aleluia, nesta noite que você dê um passo a Ele. O Senhor quer quebrar nesta noite barreira de separação que tem atrapalhado você de adorar. Deus nesta noite quer quebrar, aleluia, as cadeias, as correntes, aleluia, que tem tirado, aleluia, muitas das vezes até, aleluia, o seu sono. Mas quando olhamos para o versículo de número 2, nós vemos, aleluia, que o nosso adversário, ele não brinca, porque o inimigo, aleluia, de nossas almas, ele tem 3 funções: roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu Jesus para nos dar vida e vida com abundância. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. Ou seja, aleluia, Deus não opera, aleluia, maravilhas, porque a iniquidade nos últimos tempos tem entrado no meio do povo e dos escolhidos de Deus, muitas das vezes entrando até na mente. Que o Senhor nesta noite possa entrar, aleluia, em sua mente, aleluia, tirando todo pensamento contrário, tirando, aleluia, louvado seja Deus, toda distração, colocando em sua mente, aleluia, que somente Jesus pode te dar, aleluia, a resposta para o teu problema, colocando em sua mente, aleluia, que Jesus é aquele, aleluia, louvado seja Deus, que faz, aleluia, aquilo, aleluia, que muitas das
às vezes o homem diz que não tem jeito para você. E quando eu olho para o texto, quando eu olho para a palavra, aleluia de Deus, eu vejo Deus operando de uma maneira especial. Veja, aleluia, meus amados ouvintes que nos assistem. Veja, aleluia, meus amados irmãos, que nesta noite o Senhor, aleluia, Ele quer falar com você. Veja que nesta noite o Senhor, Ele fala abertamente, aleluia, louvado seja Deus, de um adversário que está tentando tirar a sua paz. Mas nesta noite, aleluia, louvado seja Deus, e Jesus, Ele é estrategista, aleluia, em reverter quadro, aleluia, adverso. Porque a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus, quando olhamos para o Deus Todo-Poderoso, nos deparamos com Deus que a Bíblia diz que Ele detém autoridade e poder. Ou seja, aleluia, louvado seja Deus nesta noite, através do Evangelho de Cristo, aleluia, Ele nos dá essa autoridade, aleluia, através do Espírito Santo. Ele nos dá autoridade de revestimento espiritual. Ele nos dá autoridade, aleluia, louvado seja Deus. Quando eu olho para os Evangelhos, eu vejo Deus passando através do seu Filho Jesus, aleluia, uma autoridade tão grande para a igreja, aleluia, batalhar fora, uma autoridade tão grande em espírito e em verdade, através do Pai. A Bíblia diz que Jesus, Ele passa aos seus discípulos, aos seus seguidores, aqueles que creem em seu nome. E quando mencionamos o nome de Cristo, nós mencionamos, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, aleluia, o general de guerra, aquele que batalha por mim, aquele que batalha por você, aquele que a Bíblia diz que nunca perdeu uma batalha, aquele que a Bíblia diz, meu amado ouvinte, aleluia, que vence o inimigo. Aleluia! Deus, aleluia, nesta noite Ele quer quebrar, aleluia, essa barreira de iniquidade que tem feito divisões entre vós e o vosso Deus. Talvez a sua oração pedida a Deus, ela está indo até certo ponto. Talvez a sua oração tenha ido a Deus, mas está tendo uma barreira de separação. E nesta noite, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor Jesus, Ele quebra essa barreira. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus se visita a cada um de nós, quebrando todos os laços do inimigo. Sabe por quê? Aleluia, louvado seja Deus, nos últimos tempos, nos últimos dias, aleluia, o que tem acontecido, aleluia, é o inimigo entrar nas mentes do crente e dizer que não é preciso mais ir à igreja, dizer que não é preciso mais ir adorar, que é, aleluia, adorar em casa. Mas a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que a igreja de Cristo, quando se reúne, aleluia, eles têm algo especial a apresentar ao nosso Deus. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que sempre o Senhor esteve no meio do seu povo, sempre querendo, aleluia, louvado seja Deus, que eles, aleluia, adorassem a Ele em espírito e em verdade. Talvez nos últimos tempos, aleluia, o milagre não tenha acontecido, porque tem faltado adorar a Deus de uma forma diferente, aleluia, abrindo o seu coração, abrindo a sua mente, abrindo, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, o coração para ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que ouvem a voz de Deus, aleluia, louvado seja Deus. E quando mencionamos o texto ele é bem claro, aleluia, louvado seja Deus, que Deus, Ele nos dá um alento, aleluia, para nós guerrear. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Deus, Ele nos deu, aleluia, louvado seja Deus, estratégia de vencer. E que estratégia é essa? Usar a palavra, usar o nome de Jesus, usar as santas escrituras. Ele nos deu ferramenta. O apóstolo Paulo, ele tinha plena convicção, aleluia, que nem a morte, nem o porvir, nem a profundidade, nem a altura, nada poderia separar ele da presença de Deus. O que eu quero te dizer nesta noite, aleluia, louvado seja Deus, que é importante você adorar, que é importante você estar na casa de Deus, que é importante, aleluia, você chegar até aqui e dizer: Senhor, fala comigo, aleluia, o Senhor fala nos mínimos detalhes, porque o Senhor, aleluia, nesta noite tem preparado, aleluia, louvado seja Deus, algo especial, algo que vem do céu, aleluia, algo que vem do trono da graça, algo que vem de cima, algo
alma espiritual. O Senhor, nesta noite, Ele pode batizar no Espírito Santo, pode, porque a Bíblia diz que o Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no presente. O Senhor pode curar nesta noite, pode. Se você tem alguma enfermidade, aleluia, nesta noite, coloque a mão sobre a enfermidade, aleluia, comece, aleluia, louvado seja Deus, dizer: Senhor, eu quero ser curada, Senhor, eu quero ser curado desse mal, porque nesta noite eu vejo o Senhor, aleluia, através do Espírito Santo, quebrando cadeias neste lugar. Eu vejo nesta noite, aleluia, cadeias, aleluia, Senhor, quebradas, porque o Senhor está desfazendo o laço, aleluia, está quebrando a perseguição, está desfazendo o laço, aleluia, de inimizade. O Senhor nesta noite fala abertamente através do Evangelho. Eu já vi e testemunhei, aleluia, durante a minha caminhada, aleluia, Deus fazer milagre, aleluia, Deus ficar perplexo, aleluia, e ver que Deus ainda faz milagre, Deus ele ainda cura, Deus ele ainda liberta, Deus ainda bate no Espírito Santo, mas é preciso, aleluia, que cada um de nós dê lugar ao Espírito Santo para que Deus venha operar de uma maneira especial. Certa vez eu estava ali em Brasília, aleluia, sempre quando eu vinha do trabalho eu gostava de parar, aleluia, ali ficar escutando alguns louvores. E naquele dia, aleluia, louvado seja Deus, eu vi alguém orando, aleluia, chegou, aleluia, uma pessoa muda que não falava, aleluia, também não escutava, e alguém disse assim: aleluia, louvado seja Deus, ore, aleluia, para que ele escute, aleluia, ore para que ele fale, aleluia, louvado seja Deus. Eu fiquei observando aquela pessoa, fez uma oração ali, aleluia, forte, aleluia, tremendo a Deus, e naquele momento aquela pessoa começou a falar, e eu vi Deus operando um milagre, aleluia, louvado seja Deus. Quando eu olho, aleluia, para a palavra de Deus, eu vejo, aleluia, louvado seja Deus, que os milagres que Deus operou no passado, aleluia, Deus ainda opera, aleluia, no presente. Certa vez, aleluia, também ali em Brasília, ali em São Paulo, aleluia, já em São Paulo, aleluia, nós estávamos na sexta-feira em um culto, aleluia, chegou um visitante, aleluia, louvado seja Deus, e o pastor falou para ele assim: aleluia, não perca a oportunidade, aleluia, você jovem, nesta noite, de aceitar Ele como único e suficiente Salvador da tua vida. Porque, aleluia, eu vejo, aleluia, que Deus está dando a última oportunidade. Se você não aceitar Ele como Salvador de sua vida, você vai perder a oportunidade única, aleluia, de, aleluia, ter Ele como Salvador de sua vida. E ali passou, como eu trabalhava, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, eu voltei, quando eu voltei no outro dia, aleluia, na outra noite, no outro culto, eu perguntei ao pastor: e aí, pastor? Ele disse: ele perdeu a oportunidade, porque o inimigo o travou. Quando Deus, aleluia, louvado seja Deus, faz, quando o apelo vem, aleluia, louvado seja Deus, a maior importância é aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque, aleluia, quando você não aceita, quando Deus chama, pode ser tarde demais. Que Deus nesta noite vos abençoe poderosamente, e Deus tem quebrado nesta noite, aleluia, cadeias neste lugar, tirando, aleluia, louvado seja Deus, todo mal que tem atrapalhado os crentes de adorar. E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Amém. Nós iremos orar pelos ofertantes, dizimistas da casa do Senhor, para Deus para abençoar e continuar cuidando. Pode cuidar e abençoar. Incline a sua cabeça comigo. Iremos orar. Eterno Deus, Pai, abençoa os céus que irão ofertar nesta noite. Aleluia, sobre o pé dos seus filhos. Abençoa os céus que vão contribuir. Ó Deus, somente pedimos sobre aqueles que não podem, ó Deus, contribuir. Mas continua cuidando, abençoando, mantendo, aleluia, conforme a tua vontade.
Pai eterno, ajuda a tua igreja. Aleluia, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Nos oriente nosso pastor. Vamos louvar ao Senhor Jesus nesta noite. Convido a igreja para nós louvarmos o louvor número 500. Quero ver a Jesus Cristo, meu precioso Salvador, ver a face do meu Mestre que por mim sofreu na cruz. Quero ir ao céu sublime, ver o trono do Senhor, viverei-se nessa pátria de eterno gozo e luz. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Quero dar a Jesus Cristo sem reserva meu amor e também viver para sempre entre o coro angelical. Quero ser um mensageiro conduzindo o pecador para a cruz de Jesus Cristo, para a pátria celestial. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Aleluia. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador, pela obra redentora de Jesus que me salvou. Viverei eternamente para gozar o seu amor. Pelo sangue do Cordeiro redimido já estou, com as hostes redimidas louvarei ao meu Senhor. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Vou morar na minha pátria que Jesus foi preparar, habitar entre os remidos pelo sangue do Senhor. Entre os anjos e os arcanjos, lá no reino vou morar e dar glórias para sempre ao bondoso Salvador. Aleluia. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Amém. Aleluia. Amém. Agora nós compramos. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, assim como nos orienta o nosso pastor, estamos deixando uma palavra da parte de Deus para os irmãos. Eu gostaria de pedir aos
aos irmãos que abram a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, e os versículos 15 por diante. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, agradecer a confiança dada em nós pelo nosso pastor, também saudar os irmãos internautas que estão nos acompanhando pelas mídias sociais, nosso irmão Alex Serafim. Que Deus venha abençoar, venha cuidar, venha dar vitória. E peço a você que contribua com este canal, comentando, curtindo, compartilhando e também incentivando outras pessoas a se inscrever, e assim você fortalece o canal e o YouTube, o Instagram, indica para mais pessoas, não é assim? Então, meus irmãos, eu estou feliz de estar aqui adorando ao Senhor. Este eu não creio que uma obrigação, mas sim um dever, e todo cristão está buscando a face do Senhor, né? De estar adorando a Ele, agradecendo a Ele por tudo, pela vida, pelos cuidados, pelos livramentos, pela salvação, e estarmos aqui adorando a Deus, esperando a sua vida. Mateus capítulo 12, versículo 15 por diante, nos traz assim a expressão da palavra de Deus. Minha tradução é um pouco diferente, mas o significado é o mesmo. E Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e muitos o seguiram, e ele curou a todos, e advertiu-lhes rigorosamente que não descobrisse, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: este é o meu servo, quem escolhi, meu amado, em que minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito, e ele proclamará aos gentios o juízo. Não disputará, não gritará, nem ouvirá sua voz pelas ruas. Não quebrará a cana esmagada, e não apagará o pavio que fumega, até que as causas daqueles que esperam em juízo triunfem no seu direito, e no seu nome os gentios esperarão. Amém? Meus amados irmãos, palavra esta que lemos no trecho da Bíblia que se encontra no primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, no primeiro Evangelho, podemos dizer assim, em que ele foi impulsionado pelo Espírito Santo a escrever a respeito de um dos atos do Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui nesta terra, andando, palmilhando, como dizia certo irmão. E quando ele estava efetuando o seu ministério, o seu ministério, que eu costumo dizer, o que está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 23, que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de espécies de males e doenças. Então, o ministério de Jesus sempre foi amparado entre três pilares: Jesus ensina, Jesus prega e Jesus cura. Amém, meus irmãos? Então, esse é o Evangelho de Cristo. E quando ele começou a pregar em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele disse assim: Jesus sai daquela batalha com Satanás e diz assim: o Evangelho, aleluia. Jesus disse que estava iniciando ali a trajetória da sua pregação e dizendo que é chegado o reino de Deus. Diz aqui, para não ficar só nas minhas palavras, desde então Jesus começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Então, meus irmãos,
Jesus, quando começou a pregar, ele usou esta seguinte expressão para iniciar o seu sermão e também amparado nos 3 pilares, como já falei. E Jesus, irmãos, começou o seu ministério, que durou cerca de 3 anos e 6 meses. Foi um ministério curto, mas foi um grande avivamento para o povo de Israel. Por quê? Porque o povo desfrutou da sensação e da experiência de ter o Deus de Israel encarnado na terra. O Emanuel, o Deus conosco. Eles viram a luz. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia! Jesus, irmãos, depois de ter censurado as cidades de Corazim, Betsaida, Tiro e Sidom, cidades rebeldes, o qual está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 20 ao 23. Jesus também exultou, aleluia, fez uma exultação, aleluia, a grande comissão que ele escolhera, 11 de Mateus capítulo 11 de Mateus, versículo 24 ao 27. Depois Jesus vai, aleluia, e começa a fazer milagres no sábado. E quando ele efetua a cura do sábado, ele é censurado. A Bíblia diz isso, irmãos, aleluia, no capítulo 12, versículo de 1 a 8. E ele também, meus irmãos, no capítulo de número 12, versículo 9 ao 14, ele cura um homem que tinha uma das suas mãos mirrada, quer dizer, pequena, que não cresceu, ficou aleijada. Mas porque Jesus fez isso, ele foi perseguido, queriam matar Jesus. Capítulo 12, versículo de número 14. Mas os fariseus, saindo dali, fizeram um concílio contra ele sobre como o matariam. Então veja que o ciúme dos escribas e fariseus, ali que estavam à frente do povo, no sentido de religiosos, que eram condutores, que eram os pastores da época, o qual eles somente falavam, mas não cumpriam a lei, porque Jesus assim falou. No capítulo 23 de Mateus, versículo 1 diz assim: os escribas e fariseus estão sentados na cadeira de Moisés, fazei o que eles dizem, mas não imiteis as suas obras. Eles queriam matar Jesus por ciúme. Aí Jesus, sabendo disso, porque Jesus, ele é onisciente, irmãos. Ele tem a onisciência. E Jesus, versículo de número 15, e Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e muitos o seguiram, e ele os curou a todos. Jesus pregava diferente. Jesus pregava, meus irmãos, com autoridade. Porque quem prega com autoridade é aquele que prega e vive a palavra de Deus. Glória a Jesus. E quando ele estava pregando, as pessoas viram nele uma autoridade que os outros pastores da época, escribas e fariseus, não tinham. E assim, Jesus, através da sua palavra, atraiu a muitos. Vieram muita gente, saíram dali, do local onde ele estava curando, dentro daquela sinagoga, conforme o capítulo 12, versículo 9 ao 14. E quando ele sai, muitos saíram e seguiram, e Jesus curou a todos, mas advertiu, versículo 16, rigorosamente, que não pudesse cobrir-se, ou seja, que não falasse, que não divulgasse. Veja, se Deus, o próprio Deus, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, ele pediu para não divulgar.
Explique melhor, meu irmão. Ele dizia: olha, não diga que eu curei você. Dando um exemplo, João capítulo 13, verso 15, está escrito: eu vos dou exemplo para que façais como eu fiz. Jesus ensinava humildade. Mateus capítulo 11, e o versículo 28, 29, precisamente o 29, Jesus diz: aprendei de mim que sou humilde de coração. Filipenses capítulo 2, versículo 5 por diante, está ali a expressão de Paulo dizendo que o mesmo sentimento que houve em Cristo, a igreja de Filipenses tomasse também aquele exemplo de não ter usurpação de ser igual a Deus, de ter um coração humilde. Era isso que Paulo queria transmitir à igreja de Corinto, de Filipos. Mas aqui, meus irmãos, no versículo 17, Jesus ele só andava ali, cada passo que Jesus seguia, cada expressão, cada ação, era cumprimento de promessas que estava na Bíblia. Aleluia! A primeira promessa era no seu nascimento, Gênesis capítulo 3, versículo de número 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, esta pisará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia! Começa dali. Em Deuteronômio capítulo 18, Moisés dizia: o mesmo Deus levantará um profeta como eu. Aleluia! Isaías capítulo 6 mostra que um menino nos nasceu, um filho, ou melhor, Isaías capítulo de número 9, versículo 6, muito obrigado, pastor. E o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14, 14 e 7, diz assim: que o mesmo Senhor vos dará o sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Aleluia. Promessas que se cumpriram aos passos que Jesus dava, e um desses passos foi nesse momento, e Mateus faz questão de registrar, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, Mateus capítulo 12, versículo 18: e o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, que minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e ele proclamará aos gentios o juízo. Aonde é que está escrito, meu irmão? Isaías capítulo 42, versículo de 1 a 4. Veja que cada passo que Jesus dava era cumprimento de promessa, e Mateus fazia questão de registrar. Aleluia. Registrar como, irmão Brau? Provando que Jesus era o Salvador, provando que Jesus era aquele a quem ele mesmo dizia ser, o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor. Aí eu vou mais além: o único Senhor, o único Salvador, o único que cura, que salva, que liberta e prepara o homem para o céu. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, eu sei que os irmãos estão alegres. Amém! Eu sei que o número não é tanto, como já foi dito aqui nesta noite, que Deus ama a qualidade. Mas eu creio que os irmãos, os serranos, os irmãos aqui, aleluia, estão alegres por ser um salvo na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia, a alegria foi um dia que eu levantei minha mão e aceitei Jesus como meu Salvador. Eu senti a maior alegria da minha vida. Eu senti que dentro de mim, aleluia, Deus me tomou meu coração, aqueceu a minha alma. Eu senti uma coisa que eu jamais senti em qualquer outro lugar e fazendo qualquer coisa. Nem o prêmio da Mega Sena chega nem perto da alegria de receber Jesus no coração.
Ainda hoje tenho essa alegria. Aleluia. Aleluia. Mateus fazia questão de colocar fragmentos do Antigo Testamento para provar que Jesus era o Salvador. Então ele escolheu o trecho do Antigo Testamento, do profeta maior Isaías, capítulo 42, versículos 1 a 4. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Por quê? Porque assim o Espírito Santo estava dirigindo. Versículo de número 19. Não disputará, quer dizer que o ministério de Jesus não foi um ministério disputando com ninguém. Ele fazia a sua parte. Nem gritará, quer dizer divulgação, alarido, alarme, não. As coisas de Deus é simples. Elas crescem sem precisar de auxílio do homem. E nem se ouvirá a sua voz pelas ruas. Veja que ele não divulgava o que fazia. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Por que, irmãos? Porque quando Deus age, Ele próprio se encarrega dessa obra ser manifesta, sim ou não? Aleluia. Aleluia! E Deus está agindo aqui nesta noite. Quantos creem que Deus está trabalhando aqui nesta noite? Aleluia. Deus está trabalhando na sua vida? Se sim, diga amém. Amém. Aleluia, Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando na minha família. Deus está trabalhando na tua família. Deus está trabalhando nos teus negócios. Deus está trabalhando nos teus parentes. Deus está trabalhando, aleluia, em prol da igreja. Deus está trabalhando em favor do seu povo. Deus trabalha toda hora, todo dia. Aleluia. Era época de festa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus estava fazendo a obra. E ele lembra de um costume judaico, de um costume israelense, que quando tinha época de festa, as festas judaicas, meus irmãos, estão registradas no livro de Êxodo, no capítulo 23. Aleluia. Vamos ler esse versículo. Aleluia. Êxodo, capítulo 23, versículo 14 a 17. Veja a expressão de Deus falando a Moisés a respeito das festas. Aleluia. Que diz assim: 3 vezes ao ano celebrarás festas solenes em meu louvor. Guardará a festa dos pães sem fermento, os quais comerás durante 7 dias, como te mandei, no tempo marcado, ao mês da primavera, pois nela saíste do Egito, e ninguém apresentará-se diante de mim com as mãos vazias. Aleluia. Aleluia. Encabeçando as festas, se os irmãos verem o capítulo 23 inteiro, vai estar as festas juninas, ou melhor, as festas das primícias, que aqui no nosso calendário de juninas, mas são primícias. Aleluia. Aqui no capítulo 23, versículo 18, a festa pascual: não oferecerás sangue no meio do sacrifício pascual com o pão fermentado, e não deixarás gordura do sacrifício queimando durante a noite inteira. Aleluia. Leis acerca das primícias, leis, irmãos, que Deus, aleluia, no capítulo 23 em diante, vai falando dessas festas. Louvado seja o nome do Senhor. Até chegar nas festas dos pães ácidos, na festa da Páscoa, na festa das primícias, na festa das trombetas, na festa do Pentecostes, na festa da expiação e assim por diante. Ao todo são 7 festas que Israel comemora durante o seu período. E quando chega nas festas, o versículo 20, ele diz o costume que o judeu ele vai lá passando nos caminhos, nos rios, e ele encontra cana ou taboca,
quando chega lá, que encontra uma cana rachada, o que é que ele faz? Ele corta aquela cana, esmaga com os pés, para que outro judeu não perca seu trabalho. Mas Jesus, usando aquele costume, diz assim: não quebrará a cana esmagada. O que é que ele quis dizer com isso, irmão Brau? Eu tive pesquisando um pouco, porque a Bíblia ela diz tudo, mas precisamos de algum estudo bíblico para que possa explicar um pouco mais de pessoas que estudam a cultura de Israel, e era essa cultura de chegar lá, cortar, colher aquela cana rachada, aleluia, mas ali tinha que ser perfeita, e se colhesse alguma desse tipo, terminasse de quebrar, para que outro judeu não perdesse seu trabalho. E quando encontrava uma cana perfeita, uma taboca perfeita, furava, fazia furos e fazia flauta para estar, aleluia, participando da festividade e louvando a Deus. Amém, aleluia. 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 Mas Jesus disse: ele não esmagará a cana rachada. Essa cana é uma figura de linguagem. Ela quer dizer assim: essa cana representa o quê, irmão? Representa não só a mim, mas representa você e todo pecador que existe nesse mundo. Aleluia. Rachado. Por quê, irmão? Isso é uma expressão do pecador ferido, de uma alma ferida, de uma alma que está passando por um processo difícil. Uma cana rachada para o mundo, para tudo e para todos não serve para nada, mas para Jesus serve. Mas para Jesus serve. Ele não esmaga não. Se ele não esmaga, ele faz o quê? Ele cura a rachadura, aleluia, cura a fissura. E nesta noite, eu creio que através aqui desta palavra, da palavra de Deus, falada por nós, Deus está curando pessoas. Deus está trabalhando na alma de pessoas. Deus está trabalhando no espírito de pessoas. Deus está trabalhando no corpo das pessoas, porque Deus não esmaga. Jesus disse: eu não vou esmagar a cana rachada, eu vou restaurar. Quem, aleluia, eu posso dizer aos irmãos da autoridade que Deus está me dando agora, aleluia, você sente que Deus está trabalhando na sua vida? Deus está trabalhando. Aleluia, Deus está trabalhando aqui, irmãos, no silêncio, mas Ele está trabalhando, aleluia, e dizendo: eu estou, aleluia, ministrando nessa noite restauração. Aleluia. Irmãos, eu sinto uma alegria tão grande aqui falando sobre esta palavra, porque Jesus, Ele não descarta ninguém, Ele restaura, Ele recicla, Ele pega o vaso quebrado, Ele conserta o vaso, Ele amassa o barro, Ele faz outro vaso e coloca seu Espírito dentro dele. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão sentindo essa presença gloriosa de Deus? Eu desafio você, meus irmãos que estão nas mídias sociais. Eu desafio você, meus irmãos que estão aqui em pouco número. Feche teus olhos e diz assim: Senhor, começa a restaurar a minha vida. Aleluia. Aí você vai sentindo o Espírito Santo indo lá onde está a ferida, aleluia, e curando, e dizendo: é aqui que está doendo, é aqui que está ferido, é aqui que está rachado, pois eu estou trabalhando neste momento. Isso é para crer, irmãos. Aleluia, Deus está restaurando aqui. Se você crê nesta noite, eu nunca fiz isso em Brasil, mas eu estou dizendo hoje, se você acreditar no que está saindo agora, aleluia, ministrado pela palavra, aleluia, louvado seja Deus, Deus irá fazer uma coisa grande na sua vida, ao ponto de você testemunhar esta restauração. Eu não sei se é no teu espírito, eu não sei se na tua alma ou no teu corpo, eu não sei quem provocou, porque uma cana não se racha sozinha, ela se racha com a ação do tempo, ou a ação dos animais, ou a ação das outras canas batendo
como realmente foi através do vento. É a expressão mais simples, e o que acontece mais é quando vem um vento forte e bate uma cana na outra, a mais fraca, a pequena, a mais nova, sempre se racha. Mas Jesus nessa noite está dizendo: eu vou restaurar a cana rachada. Jesus está restaurando. Jesus está restaurando. Jesus está te curando. Eu vou dizer, irmãos, a maior ferida, e a que dói mais é a da alma, não é do corpo. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, o Espírito de Deus está aqui nesta noite. Aleluia. O mesmo Jesus que trabalhou no passado, Ele é o mesmo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você crê nisso, Ele está trabalhando aqui hoje. Conforme a tua fé, Ele está trabalhando. Se você abrir seu coração, Ele está trabalhando. Você, amado ouvinte, que está lá fora, ouvindo essa pregação, se você abrir seu coração, Jesus Cristo vai entrar nele e vai trabalhar também. Aleluia. Não quebrará a cana esmagada. Restauração. Não apagará a mecha, o pavio que fumega. Outro costume judaico. Me explica aí, irmão Brau. Eles pegavam uma cana também, pegava pedaços de linho, sobra das costureiras, de quem fazia a roupa. Quando está confeccionando uma roupa, a costureira corta o tecido, sobra os retalhos, sim ou não? Sim. Aqueles retalhos não iam para o lixo. Elas pegavam, enrolavam em pedaços de madeira ou de cana, faziam tipo uma bolinha, um pavio grande. Por quê, irmão Brau? Porque não tinha eletricidade como tem hoje. Não tinha outra fonte de energia, de iluminação, para iluminar as casas, para iluminar na noite, quando eles tinham alguma caminhada, alguma festividade, quando eles saíam, haja vista quando eles foram prender Jesus, eles foram com tochas acesas, eles foram com pedaços de pau. Era um costume da época. Jesus, quando fala em Mateus capítulo 5 que o cristão deve ser como sal da terra e luz do mundo, ele fala sobre a lamparina, que era um pavio e abastecido de azeite, mas quando saía lá fora não suportava o vento e se apagava. Mas aqui é diferente, aqui é uma tocha. Ele estava se referindo, esse pavio, a uma tocha, que ele era apagado constantemente. Quando, irmão Braulio? Era assim, depois que fazia a confecção dele, depois que pegava os restantes, os pedaços de linho, aí enrolava, fazia aquela bola da ponta da madeira ou da cana, colocava bastante azeite, ateava fogo e saía com ele iluminando o caminho. É tanto que inspirou Davi no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então era isso, iluminava, era uma tocha. A Bíblia é uma tocha acesa, e quando essa tocha, falando sobre o texto, literalmente falando, esse pavio, quando ele se apagava, sabe o que eles faziam? Eles colocavam no chão e pisavam, terminavam de apagar. Se ele terminasse o combustível, se ele terminasse o azeite, ele ficava só fumegado.
fumegando. Como diz aqui no sertão, só fumaçando. E vocês sabem que uma tocha só fumegando ou fumaçando não serve para nada. Mas Jesus disse: para mim serve. Vou repetir de novo: para mim serve. Aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, devido ao vento, o vento espiritual, o vento das lutas, das tempestades que o inimigo lança, o crente já não é mais aquela tocha acesa. Ele muitas vezes se apagou temporariamente, está apenas fumegando, mas Jesus diz assim: eu não vou descartar você. Deus não vai te descartar, irmão. Deus não vai te descartar, irmão. Aleluia. Porque esse aí já era. Esse aí está frio. Esse aí se apagou. Mas Jesus, através da sua palavra, Jesus, através do seu Espírito, diz: esse aí eu não vou descartar. Por quê, irmão? Porque ele promete restauração. Aleluia. Jesus está dizendo que vai restaurar você. Aleluia. Quantos estão alegres por esta palavra? Porque Jesus está dizendo assim: vai ter restauração na tua vida, vai ter restauração na tua família, vai ter restauração nos teus negócios. Deus vai trabalhar em todas as áreas, porque Ele é fiel. Deus não descarta o pavio fumegante. Aleluia. O que Ele vai fazer, meu irmão? Primeiro, vamos para o exemplo, porque a Bíblia ela tem 3 tipos de linguagem: uma linguagem escrita, uma linguagem simbólica e outra alegórica, podemos dizer assim, ou figurada. Figura, símbolo e escrita. E através do sentido figurado ou simbólico, os pedaços de linho. Linho na Bíblia significa, segundo Apocalipse, capítulo 2 e 3, justiça de Deus. Lembra que Jesus disse? Que quem vencer será vestido de linho, que simboliza a justiça de Deus. Aleluia. Quem veste linho é uma pessoa justa. Quem veste linho é uma pessoa justificada, diz a Bíblia, quando tiver ressuscitado, quando tiver no arrebatamento, que a roupa sai branquinha de linho, é símbolo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia! Quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus aqui? Você está alegre por isso? Eu desafio você a dar glória a Jesus. Aleluia. Somente os que são justificados é que estão adorando a Deus. Aleluia. Os pedaços de linho, sabe o que é que significa? São as obras que você fez, que com todo respeito, pastor, não viu. Que os irmãos não viram. Que obras são essas? O dia que você vem para a igreja e vem orando, as suas orações na madrugada, a sua esmola que você pratica, a oferta que ninguém sabe quanto foi, o dízimo que você dá que ninguém sabe quanto foi, é tudo obras, pequenos retalhos de linho, pequenos atos de justiça que você faz. Aleluia, aquela palavra que você deu, a evangelização que você pregou no ônibus, na escola, no trabalho, na tua casa, quando você vai louvando para o sítio, quando você vem louvando no sítio, quando você ora no sítio, na cidade, quando você ora dentro do teu quarto, qualquer ato de justiça, de bondade que você pratique na sua fé, são esses pequenos retalhos. Aí você faz uma tocha. Jesus está dizendo nesta noite: eu sinto a autoridade do Espírito Santo de dizer que Ele está vendo os seus pequenos atos de justiça. Quem crê que vai ser recompensado? Quem crê que Jesus vai recompensar os teus pequenos atos de justiça? Jesus, eu não faço muito na tua obra, mas faz. É pequeno, são pequenos atos, são pequenas coisas, mas Jesus se incomoda com isso, Jesus se importa com isso, Jesus dá valor a isso. Aleluia. Por quê, irmão? Porque é de coração. Não adianta, irmãos, fazer muito, não adianta fazer coisas extravagantes para se achar justo e
dizer, eu faço muito mais do que todo mundo. Esse já recebeu o galardão, já não tem mais galardão. Mas quando você se cala, quando você faz em oculto, Deus te recompensa publicamente. Abaixo, choro, Deus está aqui nesta noite, irmãos. Quantos podem sentir esta presença gloriosa? Eu vou forçar você, até você sentir esta presença, até você dizer assim, irmão, para eu vou fechar meus olhos. Eu vou dizer, Jesus, toca no meu coração aqui nesta noite. Eu quero sair para casa diferente, eu quero sair para casa renovada. Eu quero sentir tua presença, porque eu chegar na tua igreja, Jesus, e não sentir a tua presença, não vale muito a pena. Mas Jesus diz assim, eu estou aqui neste lugar. Você não sente a presença de Deus nessa noite se não quiser, mas que ela está aqui, ela está. Além eu sou de cantar a paz. Canamaia show de cantar a paz. Deus está aqui, irmãos. Eu sinto a presença dele forte. E ele está tocando na minha vida. Ele toca na tua vida se você quiser. Quanto mais você abrir o seu coração aqui, aí ele vai tocar em você. Aleluia! Aleluia! Assim como ele restaurou, ele disse que restaura a cana rachada, o pavio que fumega, ele não vai deixar só fumaçando, não. E o que é que Jesus faz? Jesus vai abastecer você de azeite. Você crê que Jesus vai derramar azeite? Jesus vai renovar a sua vida espiritual. Que está seco, que está seca, que está só fumaçando. E você tem orado a Deus dizendo, Jesus, tem algo de errado comigo, tem algo acontecendo comigo, que eu nunca mais, Jesus, eu senti aquela presença forte de quando eu comecei a fé. Mas receba uma promessa aqui nesta noite. E caralho, baixo, irmãos, que coisa tremenda. Deus está dizendo, mas na tua vida eu vou derramar azeite. Eu vou renovar você. Você vai voltar a sentir a minha presença. Você vai voltar a arder como fogo. O inimigo vai partir. Aleluia, retirada. E você vai estar, aleluia, lutando. E o inimigo vai se afastar. Não vai suportar a sua presença. Te prepara, porque o inimigo vai suportar a tua presença. É você chegar no ambiente, quem tiver com ele vai correr logo, vai sair logo, não vai suportar ficar perto de você. Mas por quê, presbítero? Porque eu estou fedendo? Porque eu sou crente? Sim, porque você é crente. Fedendo não, mas porque você vai estar ardendo em chama. O fogo do Espírito. Carne não vai suportar você. Diga amém. Demônio vai suportar você. Diga glória a Deus. Diga espíritos imundos não vai dever na sua casa. Diga glória a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus vai restaurar a sua igreja. Vem restauração de Deus. Eu não sei que momento Deus vai fazer. Não sei se é aqui hoje na igreja. Tomara que seja. Eu não sei se é andando para casa. Eu não sei se é na oração para dormir ou na oração para se acordar. Eu não sei se é viajando ou trabalhando ou mesmo na pia com as irmãs. Mas Jesus vai te pegar. Ele vai pegar você. Prepara que já a presença de Deus vai chegar no momento que você às vezes nunca espera, mas ela vai pegar você, ela vai entrar em você, ela vai fazer a obra. Aleluia!
Você pode sentir, irmãos, falta 5 minutos, mas eu creio que se você passar pelo menos 10 segundos, glorificando a Deus, orando a Deus, dizendo: Deus, eu quero sentir a tua presença. Ele baixou em casa. Eita, cama suderrada, casa. Ele baixou em casa. Que coisa boa, irmãos. É a presença de Deus, tirando todo o mau pensamento, tirando toda a amargura, tirando tudo que não presta. A presença de Deus é como um rio. Salmo 46, aleluia, diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Quando o rio de Deus vem do altar, ele passa dentro do crente e vai tirando tudo que não presta, vai tirando o lixo e vai deixando tudo limpo. Eu sinto que Deus nessa noite está fazendo, derramando do Rio da Graça uma cachoeira. O rio está correndo aqui na Assembleia de Deus de Brejinho. Só não sente quem não quer, só não sente quem não quer. Mas eu estou sentindo este rio aqui bradando, descendo do trono, invadindo o meu ser. Aleluia, e tocando os irmãos aqui. Aleluia, porque Deus nesta noite, Ele resolveu fazer algo a mais diferente. Sinta a presença de Deus, meus irmãos. Peça ao Espírito Santo, invade meu ser, ó Espírito Santo. Chore na presença de Deus, não tenha vergonha não. Ele está tocando em você, aleluia, e dizendo, quebrantando o crente, começa a quebrantar, e dizer: olha, você é pequeno, mas eu sou grande. Salmo 51, versículo, aleluia, se me falha a mente. Salmista Davi pedia, versículo 17 diz: há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não está desprezando a tua oração. Te quebrando na presença dele. Aleluia. Jesus está restaurando e dizendo: você está se quebrantando. Você está dizendo que não é nada, que é pequeno, que é pó e cinza, que é barro, que é poeira, que depende eternamente. Quando o ser humano cai no seu lugar, aí Deus diz: agora eu apareço. Deus vai restaurar a sua vida, diga amém. Meus irmãos, que Deus abençoe. Eu agradeço essa rica oportunidade. Eu nem imaginei que Deus ia me dar essa palavra nesta noite. Ontem tivemos ali pela graça, a infinita graça e misericórdia de Deus, paretando, ministrando à tarde e à noite. Foi um esforço tremendo. Fiquei muito apreensivo, a igreja cheia do corpo, mas ninguém trouxeram cadeira também, não deu vencimento. 3 mocidades visitando Vila de Fátima, Sertânia, São José do Egito e fora a cidade local, paretando. Irmãos, a igreja ficou pequena. Pastores, o púlpito cheio, tudo cheio, eu fiquei pequeno. Eu disse: Jesus, eu não sou pregador. Eu apenas prego a tua palavra, eu não sou um grande pregador. Me ajude. Mas Jesus nos deu graça, amém, irmãos? De tarde foi mais avivado, à noite Jesus prendeu um pouco, mas eu preguei da mesma forma que eu gosto de pregar. Amém? Que Deus em Cristo abençoe e agradeça essa rica oportunidade no nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos. Vou dar só agradecer a Deus, porque Deus, Ele sabe muito bem cuidar de nós. Agora precisamos despertar, fazer alguma coisa para Ele, não é? Porque sem fazer nada fica tão difícil de recompensar, né? Mas quando faz alguma coisa, irmãos, Deus recompensa, né? Deus trabalha em silêncio. Muitas vezes você pensa que não, mas os efeitos você começa a juntar, né?
Deus começa a mandar de um lado e para outro e você vai agradecendo a Deus, tá certo? Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos agradecer a Deus, tá certo? Ora pelo trabalho, amanhã nós temos ciclo de oração, começar às 2 horas da tarde. Se você puder, se faça presente, estamos aqui orando, agradecendo a Deus, tá certo? Oramos pelos irmãos que estão enfermos, para o Senhor repreender as enfermidades e continuar nos dando saúde. Amém? Vamos ver que o irmão Gilberto vai orar. Nos oriente, nosso pastor, estaremos orando. Soberano Deus e grandioso Pai, neste momento, Senhor, somos gratos a Ti por mais este santo trabalho realizado na Tua presença nesta noite, ó Deus, pela Tua palavra maravilhosa, pelos louvores nesta noite, Senhor, pela presença dos servos que aqui estão, meu Deus, creio que todos vão sair alegres, cheios da Tua graça, que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor nos dê uma semana em paz, meu Deus, abençoe cada um repreendendo todo mal, toda enfermidade, e por tudo, Deus Santo, Deus querido, nós te agradecemos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. A paz sobre a todos, irmãos. Pastor,